Nesse episódio, Thiago Lima analisa as revelações mais recentes envolvendo arquivos liberados pelo Pentágono sobre fenômenos aéreos não identificados, OVNIs, e a possibilidade de vida além da Terra. O que antes era tratado como teoria, agora aparece em relatórios oficiais, depoimentos e investigações governamentais. Existe uma linha de pensamento que diz que, sempre acompanhado dos grandes eventos aqui na Terra, esses seres estariam acompanhando, observando, assim como os primeiros testes de bomba atômica, que começaram a ter mais avistamentos ou mais registros de pessoas vendo objetos ou seres. Você acredita também nisso? Olha, Vila, eu particularmente não acredito, cara. Eu não acredito que existam seres vindo de fora, por mais que o governo americano tenha trazido essas informações. Eu acredito que existem seres que são diferentes de nós, mas que eles já estão aqui dentro conosco. Eu não sei se você lembra que recentemente nós falamos... Parecidos com a gente? Não, eles são de uma outra raça, mas que vieram possivelmente de uma outra dimensão. Sabe de quem eu sou adepto assim dessa crença? Você lembra que a gente falou dos cientistas que desapareceram sim. Há um tempo atrás, né? Existe uma garota que perdeu a sua vida, infelizmente. Ela se chama Anne Scride. E a gente falou sobre ela porque ela estava descobrindo aquele propulsor antigravidade, né? E realmente seria algo revolucionário, né? Onde um objeto poderia levitar. E ela relatou que estava sendo ameaçada, relatou que usaram uma arma que queimou as suas mãos. Ela falava sobre seres ultraterrestres. Ela não falava sobre seres extraterrestres, que ela acredita que eles estão conosco aqui nessa dimensão, mas que eles não vêm de fora, eles já estão aqui dentro. Eu acredito nessa teoria baseada em um dos apócrifos, que é o livro de Enoque, porque eu acho que aquilo faz muito sentido, quando a gente fala de seres que são diferentes de nós, né? E é por isso que eu acredito que... Aí eu já estou dando a minha opinião completa aqui, né? É por isso que eu acredito que o governo americano esteja forçando, né, chamando tanta atenção para essa liberação de documentos alienígenas, porque eles querem apresentar esses seres hoje, que eles possivelmente têm grande poder e grande influência já no mundo, e vão trazer informações diferentes de tudo aquilo que a gente já viu, possivelmente para gerar um grande engano na humanidade. Parece uma loucura, mas de certa forma a gente está vendo isso acontecer, né, Vilela? Pois é. Tem também, a gente comentou ontem também sobre o filme do Spielberg, que vai ser lançado em junho ou julho, que é o Disclosure Day, que é o dia da revelação, alguma coisa nesse sentido, dia D, que ele disse em entrevista que o filme tem muita coisa de verdade lá. Exatamente, nem tudo ali é ficção, né? Vai ter muita informação que é informação real. E talvez não seja coincidência esse filme sair logo agora também, né? Acompanhado da abertura desses arquivos, né? Eu não acredito que nada disso seja coincidência, Vilela. Para mim, foi tudo orquestrado, inclusive o próprio filme, porque a indústria de Hollywood, principalmente Steven Spielberg, que é um dos maiores diretores de cinema, se não o maior que existe no mundo, ele está ali junto com esse processo de liberação dos arquivos. É por isso que eles estão fazendo isso agora. É uma propaganda completa. Eles envolvem a mídia, envolvem a indústria de Hollywood, envolvem o governo, envolvem líderes religiosos, e por aí vai. Dessa forma, eles conseguem chamar a atenção da população por completo e entregarem, a partir daí, a narrativa que eles quiserem. Acredito eu que o mundo nunca mais será o mesmo após eles liberarem todos os lotes dessas informações da forma que eles estão prometendo aí. O que a gente teve, esses 160 arquivos agora no dia 8 de maio, eles foram um lote inicial. É só para preparar ali, né? Só para começar a acostumar a população com isso. Quando eles chegarem no último lote, o buraco vai ser muito mais embaixo. Talvez a maioria das pessoas não estejam preparados para isso. Um dos pontos mais debatidos nos últimos anos foi a liberação de dezenas de documentos relacionados a fenômenos aéreos não identificados por órgãos do governo americano. Entre relatórios, registros militares e materiais anteriormente restritos, pesquisadores passaram a analisar informações que durante décadas ficaram fora do alcance do público. O mais interessante é que muitos desses documentos não confirmam a origem dos fenômenos, mas também não conseguem explicá-los de forma definitiva. Eu tenho uma pergunta para o Thiago. Manda. Olha, de algo que eu li, eu quero saber se tem alguma relação.
Grande parte das pessoas acredita que a inteligência artificial começou agora, há 2, 3 anos. Não, começou em 1950. Isso. Mas ela só se tornou de conhecimento da grande massa há pouquíssimos anos. E as pessoas dizem que tem alguma relação. Então, a partir do momento em que o computador de fato pode te dar muito mais informações do que estava preparado lá, quando diziam que precisava alguém estar por detrás das telas, abastecendo, digamos assim, esse computador que ia fornecer essas informações, isso já caiu por terra, a gente já sabe que ela consegue até pensar sozinha, que teria um porquê dessas imagens ou dos extraterrestres estarem aparecendo agora. Ou seja, primeiro a gente tem que mostrar isso agora, antes que a inteligência artificial seja mais rápida do que a gente. Tem alguma ligação? Olha, esse pensamento é muito interessante, Fernanda, porque a inteligência artificial hoje, da forma que ela é apresentada ao público, ela também ainda está engatinhando. Em breve nós teremos uma AGI e logo depois uma superinteligência. Acredito eu que isso que você citou já faça menção a essa AGI, que seria uma inteligência artificial geral, que ela seria muito mais inteligente do que tudo que nós já vimos, inclusive do que todos os seres humanos, e depois essa superinteligência que poderia apresentar algo para os seres humanos de uma forma bem concreta e ninguém estaria preparado para isso. O ser humano teria perdido o controle dessa informação. Isso faz muito sentido, tá? Eu acredito sim que tem uma total ligação nesse avanço tecnológico, mas que esse conhecimento das inteligências artificiais também faça parte de um conhecimento não humano, né? Eu já vou além desse assunto aí. Eu acredito que todas essas inteligências artificiais que existem, elas façam parte de um conhecimento não humano. Eu vou citar um exemplo rápido aqui. Quando a gente fala sobre o livro de Enoque, lá você lê que existem informações que foram entregues aos homens naquela época, em que eram considerados conhecimentos dos céus, e que o Criador não se agradou que os seres que vieram de uma outra dimensão para cá, para esse mundo material que nós estamos vivendo, entregasse essas informações aos homens. E aí eles relatam diversas informações na área de medicina, na área de conhecimento, na área de guerras, na área de sedução, por exemplo, para que mulheres pudessem seduzir homens, e por aí vai. Então a gente está falando de conhecimento. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também fala de conhecimento. E é como você falou, pessoas acham que a inteligência artificial começou agora, há poucos anos atrás, mas ela já estava ativa há décadas atrás, né? E só que esse conhecimento não foi entregue à população, a gente está recebendo isso agora. E eu acredito que isso tudo, sim, tem a ver com essa liberação dos documentos sobre OVNIs, né? Eles colocam como OVNIs, mas também envolvem aliens ou seres de outra dimensão, seja como qualquer um queira chamar da forma que acha melhor. E, Thiago, só última questão. A gente sabe que existem alguns documentos, né, que até o próprio presidente dos Estados Unidos não tem acesso, coisas que são mais confidenciais, níveis abaixo, vamos colocar assim, do que do presidente americano. Acima, né? Acima, né? Exatamente. Mais classificado do que do presidente dos Estados Unidos. Esses documentos, você, com certeza, não serão divulgados, né? E você acha que eles falam justamente sobre essa vida ultraterrestre? Eu acredito que sim, o Marcílio. E eu acredito que... Ou do fundo dos oceanos, ou de outras dimensões, né? Tem todas essas possibilidades. Exatamente. Até porque a NASA, antigamente, também estudava os oceanos, né? E, de repente, por algum motivo que até hoje ninguém sabe ao certo o porquê, eles pararam de estudar os oceanos e passaram apenas a estudar o espaço. Uma curiosidade interessante é que os oceanos da Terra foram usados como laboratório para entender como a vida pode existir em ambientes extremos. O que os cientistas aprenderam em regiões profundas e hostis ajudou a NASA a imaginar oceanos escondidos sob o gelo de luas como Europa e Encélado. E talvez a pergunta sobre vida extraterrestre não esteja apenas olhando para o céu, mas para mares invisíveis que podem existir em outros mundos. Mas eu acredito sim que esses documentos façam menção a isso, mas eu também acredito, Marcílio, que em certo momento eles vão trazer esse conhecimento ao mundo e vão mudar tudo. E é por isso que eles já estão começando a preparar as pessoas para uma apostasia, porque muitas pessoas realmente vão apostatar da fé após ver com os próprios olhos seres diferentes. Talvez as pessoas não estejam preparadas para isso, é por isso que eles vêm devagarzinho, né?
num passo a passo quase que de formiga ali, para as pessoas irem se acostumando, entendendo, vendo essas imagens agora em uma qualidade estranha, né, uma baixa qualidade, assim, daqui a pouco eles vão aprimorando, melhorando, até revelarem tudo ao público. Tiago, eu falei que era o último, só o último mesmo agora, tá? Porque, assim, claro que os Estados Unidos... Pode mandar. Claro que os Estados Unidos têm um programa espacial, né, uma quantidade de satélites, enfim, uma inteligência bem eficiente, mas existem outros países que também. Você pega a China, por exemplo, a Índia também vem avançando no programa, a Rússia, desde o período da Guerra Fria. Existe algum outro país que também está buscando revelar alguns segredos para a população? Marcílio, até agora que eu saiba, o único país que está trazendo essas revelações é os Estados Unidos, justamente por essa narrativa de Donald Trump, que pode ter sido uma grande jogada conjunta entre ele e o Barack Obama, né? Pode ter sido uma jogada orquestrada para que eles pudessem trazer isso. E tudo isso também, Marcílio, pode ser um plano, né, para essa construção de uma nova ordem global aí, advinda dos Estados Unidos, para que eles possam também estar causando um grande engano com essas informações e usarem isso, né, para que eles possam estar acima, à frente nessa nova ordem global que está surgindo, principalmente agora, depois desse conflito entre Irã, Estados Unidos, Israel, o dólar, o petróleo e por aí vai. Então, eles podem estar usando isso como uma narrativa, mas até então eles são os que mais chamam atenção com essas informações. E pelo que eu vi, não tem informação ainda se grandes países como a Rússia ou a China também estão querendo liberar algo, mas acredito eu que não. Acredito eu que, nesse momento, é só Trump e os Estados Unidos fazendo isso. Perfeito. Thiago, obrigado demais. Hoje é terça-feira, quinta-feira tem o seu quadro aqui no nosso canal. Sobre o que você vai tratar? Nessa próxima quinta, Vilela, no Será que é Verdade? Nós iremos falar sobre o hantavírus e a teoria da conspiração que envolve essa possível, né? Espero eu que não, mas quem sabe uma próxima pandemia. Quando conectamos todos os pontos desse episódio, percebemos que a discussão sobre vida extraterrestre deixou de ser apenas um tema de ficção científica e passou a envolver documentos oficiais, investigações governamentais e perguntas que a ciência ainda tenta responder. Entre revelações, hipóteses e mistérios, uma coisa é certa: ainda sabemos muito pouco sobre o que pode existir além da Terra. Pare de pagar caro em passagens. A comunidade Milhas 3.0 mostra como viajar pagando quase nada. Link na descrição. Entra agora!